Então, meu nome é Rafael Pereira Lima, eu estou ainda tentando definir exatamente qual que é a minha profissão, mas ultimamente eu tenho dito que eu sou um ativista libertário. E eu trabalho no YouTube fazendo educação sobre libertarianismo, filosofia, a economia, especialmente escola austríaca de economia, Bitcoin, moedas digitais, várias coisas do tipo, e análise política, vários atos assim, mas tudo ao redor de uma crítica de desenvolver um ceticismo em relação ao Estado e mostrar para as pessoas jeitos diferentes de pensar sobre certas coisas que a gente não questiona normalmente, assim. Acho que, de maneira geral, esse é o mais geral que eu posso ir. E eu sempre tive uma característica, assim, que eu acho que o que mais define, que é uma coisa importante, isso foi me ensinado, assim, pelos meus pais. Se você acha que você está certo, defenda que você está certo. Só porque todo mundo diz que você está errado, não quer dizer que você está errado. Pode muito provavelmente ser. Pode também muito ser que você está certo. Ouça a razão, espere argumentos, espere motivos lógicos para você tomar uma decisão ou interpretar alguma coisa, e não vá só com o que todo mundo acha, porque é o que todo mundo acha. Não se curve à ditadura das massas, né? Isso foi acho que a característica, a lição mais importante, assim, que eu acho que afetou mais quem eu sou de maneira geral. Eu tive uma trajetória bem estranha, assim, na verdade. Quando eu era adolescente, eu queria cursar engenharia, eu gostava muito disso. Quando eu tinha 17 anos, eu estudava para passar no ITA. E, eventualmente, eu fui olhando para o estilo de vida que alguém formado no ITA, porque eu olhei, o curso é muito legal, você aprende como é que é a vida de alguém que vai fazer isso, né? Como é que é o teu dia a dia? O que você faz? Como é que é a tua família? Como é que é os teus relacionamentos, etc. E eu percebi, acho que não é bem isso que eu quero, não. Olhando assim, talvez não seja muito interessante desse lado, assim. E eu comecei a questionar na época. E nessa época, assim, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu já tocava bateria há muito tempo, assim, eu toquei bateria desde os 12, 13 anos de idade. E eu fazia mágica. Eu era um ilusionista profissional. Na época eu não era profissional ainda. Mas eu já tinha esses dois contrastes de como é você ganhar a vida de um outro jeito, de ter uma outra habilidade e o que isso permite você fazer. E eu acabei entrando num curso de engenharia, mas não ornou, porque eu matava aula para fazer mágica com todo mundo. E isso me levou a ser um mágico profissional. Eu trabalhei como mágico profissional dos 18 até os 24 anos de idade. E isso parece assim, você trabalhava como artista. Não, eu trabalhava como empreendedor. Eu tinha um produto, um serviço, eu vendia isso para pessoas. Eu tentava identificar, e era engraçado porque você tinha que chegar pro cara e falar, olha, o seu restaurante não tem um mágico, você não sabe disso, você nunca pensou nisso, mas é um problema e você precisa resolver isso, e eu estou aqui para resolver isso. Então era um business, um ramo todo bizarro, assim, e eu realmente não me pensava como um artista, eu pensava em parte como um artista, mas no meu trabalho, na parte de trabalhar, eu pensava que eu era um empreendedor. Eu estou vendendo um produto que é extremamente diferente e tem suas propriedades, e vamos lá, vamos tentar. E isso me levou a pensar muito diferente sobre habilidades, sobre aprendizado. Eu nunca fiz um curso de mágica, mas ainda assim as pessoas diziam que eu era um mágico bom, mesmo mágicos profissionais achavam interessante o meu estilo de fazer, porque eu não tinha passado por toda a educação clássica de um artista, assim. Então eu tinha coisas que eu pulava, tinha coisas que eu falava, não, isso aqui não funciona, tchau. Não, mas muitos autores, cara, não funciona, tchau. Então era engraçado isso, e isso me deu muito tempo livre. E outra coisa que também eu tive muito nos meus pais foi uma coisa de ser muito curioso, de sempre procurar, sempre estudar. E no meu tempo livre eu sempre gostei de entender as coisas. Eu sempre gostei de entender as coisas. Então quando eu vejo alguma coisa que me impressiona, seja uma construção, ou agricultura, ou sei lá, eu quero saber como é que funciona. Eu quero saber o que está rolando ali, eu quero saber quem construiu aquilo, qual que é a lógica, E por isso que eu tinha um interesse para ser um engenheiro, né? Depois eu fui perceber que eu tinha mais um interesse por ser arquiteto, mas deveria ter sido o que eu devia ter feito, né? E daí eu comecei a olhar economia, política, filosofia, e queria entender isso. Entender o que está acontecendo aqui. E por ser mágico, eu acabei entrando num curso de psicologia, num curso superior de psicologia numa universidade federal. E, curiosamente, num curso de psicologia você estuda muito, 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 muito socialismo. Você lê mais Marx do que você lê psicólogos, é sério. Eu já fiz essa conta. Eu li mais páginas de pensadores socialistas do que eu li páginas de verdadeiros psicólogos no meu curso de psicologia. É uma bizarrice. E eu sabia que tinha alguma coisa errada lá, mas eu não sabia exatamente por quê, e eu queria saber o que era.
Eu queria entender aquilo. Eu fui estudar economia, eu fui estudar filosofia. Por que essa filosofia está errada? Eu preciso entender. Eu tenho uma dica, eu tenho uma intuição de que isso aqui talvez não esteja muito certo, mas eu quero saber por quê. Eu não consigo ir dormir de noite sem saber por que isso. E aí eu acabei entrando eventualmente, escola austríaca de economia, libertarianismo, filosofia objetivista, e era tão marcadamente diferente do que a gente tem, mas ainda assim conseguia, que não é uma coisa normal, são temas, se eu falar esses temas, essas escolas, a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, mas é uma explicação excelente para a situação econômica que a gente está, para a situação política que a gente está, para a situação filosófica que a gente está. A psicologia também me ensinou muita coisa, a psicologia comportamental me ajudou a crescer não só como pessoa, mas entender também muitas coisas. E uma outra coisa também que eu tenho um problema é que eu não consigo calar a boca. Eu não consigo, se eu vejo um problema, se eu vejo alguma coisa errada, eu não consigo não dizer para a cara da pessoa, meu, isso que você está fazendo está errado, desculpa. Eu não consigo ver alguma coisa que está errado e só falar, bom, tá bom, né, não sei, o problema é teu. É um exercício difícil fazer isso. E eu já trabalhava com o YouTube na época, né? E eu resolvi fazer um outro canal. Eu tinha um canal de YouTube sobre mágica. E eu resolvi também fazer um canal de YouTube, assim, no meu tempo livre, sobre libertarianismo e tal. E acabou que, eventualmente, eu mudei de profissão, né? Sim, o outro canal eu excluí ele por vários motivos aí pessoais, que eu quis tirar ele, eu não quis mais que ele existisse, não era mais minha profissão, era uma exposição que eu não gostava. Então eu acabei removendo ele, mas daí eu acabei mudando para esse novo canal, que se chama Ideias Radicais, que é onde eu trabalho hoje, que é sobre educação, sobre economia, sobre libertarianismo, filosofia, vários assuntos assim, para você entender basicamente o que está acontecendo no mundo. Poxa, às vezes eu estou falando desde importação de carros até político, até por que o preço do feijão subiu, guerra com a ISIS, essas coisas de geopolítica, vários assuntos assim que eu estudei, que eu entendo, porque eu tinha muito tempo livre como mágico profissional. Como mágico profissional, você trabalha 8, 10 horas por semana. O resto do tempo você pratica um pouco e esse tempo livre. Eu sempre gostei de estudar. Sempre uma coisa que... Então, até hoje eu passo o dia inteiro basicamente cavando mais coisas, interligando e fazendo essas apresentações. E chegou essa semana aí em 140 mil inscritos. Então, a existência dele é um pouco maior do que uma... acho que deve estar em 2 anos quase. Eu comecei a trabalhar com o canal, porque o canal já existia assim, eu fiz uns 3, 4 vídeos e larguei. E ano passado, assim, abril, eu tava meio numa crise existencial do que eu vou fazer. E eu queria fazer alguma coisa com esse canal, mas eu não achei que funcionaria. Eu realmente não achei que daria certo, que falar sobre isso não teria público, ninguém ia querer ouvir, eu ia falar um monte de convento, eu ia conseguir 10 processos na minha cabeça e ia ser isso. E eu conheci algumas pessoas que me incentivaram, que me deram não um conhecimento técnico de como fazer, mas conseguiram fazer eu acreditar que aquilo conseguiria dar certo. E assim, meio de julho eu fui pra guerra com o canal. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar com isso. Em 2015 eu fui pra guerra e falei, não, então vamos trabalhar com isso. E em julho eu tinha dinheiro suficiente para me levar até novembro. A partir de lá era, bom, então, aí eu não sei, campeão. E eu tinha na minha cabeça, bom, então meu primeiro objetivo é fazer esse canal de uma maneira que pague as minhas despesas, que eu consiga sobreviver. E em novembro eu consegui. Foi bem na tampa mesmo. Não, foi uma pessoa específica, as pessoas sabem, o Rodrigo Saraiva Marinho, de Fortaleza, ele é advogado lá, ativista libertário, várias coisas, membro do Instituto Mises Brasil, e fundador, se não me engano, do Grupo de Estudos do Dragão do Mar. Ele foi fundador de várias coisas, eu não sei qual é, mas originalmente do Grupo de Estudos do Dragão do Mar, que é em Fortaleza. Então você pensa, poxa, no Nordeste, os caras estão falando de libertarianismo e economia livre e críticas ao governo, críticas grandes. E ele criou vários, acho que deve estar assim uns 20 grupos de estudo diferentes ao longo do Nordeste, vários no interior. E aí você vê, bom, você tem público lá. E ele teve um evento aqui em Curitiba, que foi em abril do ano passado, abril de 2015, que foi o que me motivou a fazer isso, que foi do Estudantes pela Liberdade, um evento do Estudantes pela Liberdade de palestras sobre libertarianismo, sobre livre mercado, sobre direito, enfim. E era uma palestra em sábado e domingo, no Salão Nobre, e encheu. E os próprios organizadores estavam meio, peraí, a gente conseguiu encher um salão
domingo de manhã para falar de economia e direito, de uma vertente que ninguém conhece, com os caras que são famosos dentro do meio, mas de maneira geral ninguém conhece, e funcionou, e encheu. E aí eu pensei, não, pera, tem um público. Existe um público. Se existe um público disposto a vir até aqui, e o Rodrigo Sarva Marinho especificamente deu uma palestra sobre o crescimento do movimento libertário. Eu olhei e falei, não, pera, tá acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, existe esperança que isso aqui dê certo, eu não preciso me preocupar em fugir. Que essa é a coisa, né? Quando você não consegue acreditar que a coisa vai dar certo, você não tem nem vontade de fazer. Agora, quando você tem um vislumbre de, não, pera, isso pode funcionar. Foi isso que me fez acreditar na coisa, de ter vontade, achar que ia dar futuro isso aí. A primeira coisa que eu falo pra todo mundo, assim, que vai querer fazer alguma coisa de YouTube, alguma coisa de ativismo, sei lá, eu falo, você tem que... Não você tem que, mas procure trabalhar com isso, procure ganhar dinheiro com isso. Porque a partir do momento em que você está ganhando dinheiro com isso, que você está trabalhando com isso, não é mais no seu tempo livre. Não é mais depois do trabalho, quando você está cansado, sem cabeça, saco cheio. Você consegue se devotar àquilo. Você consegue falar, não, eu vou me devotar a isso aqui afeta a minha renda, então eu preciso fazer direito, eu preciso que funcione, eu preciso que vá para frente, porque se não for para frente, eu não sei como eu vou pagar meu aluguel. Então, isso te empurra e isso também te dá o tempo. Porque senão você tem que trabalhar ainda o teu trabalho inteiro e estudar o que você tem que estudar para o seu trabalho. E daí, putz, é difícil. Então essa foi a coisa que eu tinha claro na minha cabeça das minhas experiências anteriores. Não, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso. No momento que eu acordo, até o momento que eu vou dormir, isso aqui é minha preocupação. Não preciso me preocupar com o chefe ou outra coisa, eu vou me dedicar a isso aqui. Essa foi a coisa que eu tinha clara desde o começo e foi aí, julho até novembro para eu conseguir me estabilizar financeiramente. E eu fiquei até fevereiro, março desse ano em relativa preocupação com as minhas contas constantemente. Só nesse último mês, assim, que eu posso não me preocupar com isso e só esse último mês ou dois que eu posso não me preocupar com se vai ter dinheiro para comprar as coisas, pagar contra o cartão ou não e só trabalhar, que é a melhor coisa. Eu acho que essa é uma coisa fundamental, assim, que permite você dar aquele foco e ter uma qualidade. Porque daí isso permite todas as outras coisas que eu vou falar agora, que é, por exemplo, volume. A internet hoje não é mais... eu não vou dizer sobre que foco em qualidade, mas a internet hoje tem que ter uma constância. A gente está acostumado na academia que quando você vai ensinar um assunto, você vai escrever o livro definitivo sobre o assunto, você vai ficar 3 anos escrevendo esse livro, ou 10. E daí você vai soltar esse livro, e é isso. E agora você vai dar aula. Então a gente fica pensando em ter o argumento perfeito, ter uma estruturação mais perfeita, não é? Quando na verdade não, você pode fazer pequenas redaçõezinhas, você pode fazer o formato de artigos. Hoje você tem milhares de sites aí que fazem artigos. Todo dia tem um artiguinho de 8 parágrafos sobre alguma coisa que ensina um conceito. E eu acho que esse volume é importante porque ele cria um público que volta, ajuda você a ter um formato financeiramente sustentável, porque você precisa de uma base um dia para poder escrever um livro. Claro, você pode escrever um livro e ganhar R$1 milhão, pode, mas você antes tem que ter uma base, não dá. Agora, esse volume ajuda muito porque as pessoas sempre sabem que, vira uma coisa um pouco notícia, mas notícia aula. É um pouco da minha ideia, assim. Eu vou comentar essa coisa que aconteceu, sei lá, agora o preço do feijão subiu. Vamos comentar, vamos explicar isso aqui, vamos dar informações. Porque você vê a notícia e você fica, tá, legal, e daí? Não, mas vamos explicar, vamos mostrar as informações, vamos usar isso para ensinar noções de economia, noções de política, noções de comércio exterior, várias coisas assim, para você começar a entender como o sistema funciona. Então você sabe que quando você entrar num vídeo meu, você vai entender alguma coisa, mas você não vai precisar parar por 3 horas, ter uma aula, ter que refletir. Mas você olha e você aprende uma coisinha. Você pensa, legal, aprendi uma coisinha a mais. Ótimo, próxima coisa. Ou você pode fazer um tour e ficar o dia inteiro no canal só assistindo vídeos. Pode fazer se quiser, não sei quanto tempo de conteúdo eu tenho até agora. E a outra coisa que eu queria muito claro ter no meu canal, que eu acho que é uma raiz de sucesso que eu tenho, e eu vejo isso especialmente vendo a minha lista de inscritos. Às vezes eu vejo isso, porque eu quero ver as fotos. Quem que tá ali? São pessoas de terno, são pessoas arrumadas, ou é aquela selfie, ou é gente, ou é jovem, qual é o meu público? Porque eu posso ver a minha demografia, minhas estatísticas, mas não, eu quero ver as fotos, eu quero ver quem que é. E tem muita gente simples ali, tem muita gente que está estudando, tem muito adolescente. E isso vem de uma coisa que
que eu peguei, especialmente em contraste com o Instituto Mises Brasil e com a educação sobre economia e filosofia de maneira geral, que é uma coisa muito pedante, acadêmica e chata. Tem artigos excelentes. Se você for abrir o site do Instituto Mises Brasil, você vai encontrar artigos excelentes. Agora, a maior parte da população tem saco e cabeça para ler, entender aquilo e processar. Não. Então eu quis falar, vamos falar de economia e comércio internacional falando português claro para as pessoas. Vamos explicar. Ó, isso é porque importa para você, é isso que significa, isso aqui é quem se ferra, isso aqui é quem se paga, isso aqui é quem ganha. E vamos falar em português, claro, não precisa ter... Às vezes eu gosto de enfeitar um pouco mais quando é um assunto um pouco mais sério ou quando é uma coisa mais grave que eu acho que merece um tratamento um pouco melhor. Mas se vamos falar de economia, vamos falar em português, claro, do jeito que as pessoas entendem. Vou falar, ó, mas teve um negócio na China, por que você deveria se importar com isso? Na boa. Porque a bolsa na China, dane-se. Não, ó, eu vou te falar como é que isso se explica. Porque sabe soja? Então. E daí vamos pra isso e fala bem assim, bem português claro mesmo. E fazer parecer uma conversa. Isso é uma coisa que eu puxei de mágico mesmo. Que quando você está apresentando, em parte do seu entretenimento é como você conversa com a pessoa, é como você entra em contato com a pessoa. Se a pessoa não gosta de você, se ela não se interessa, se ela acha que você é um chato, ela não vai achar a tua performance muito legal. Isso passa pela coisa. Então, isso muitas pessoas comentam de mim, de fazer assistir um vídeo parecer uma conversa, não uma aula acadêmica com um professor, sabe, pôr terno e ficar bonitinho, aquela coisa séria e tal. Você olha e fala, mas deve ser um cara desconectado com a realidade. Não, eu falo, nos primeiros vídeos eu tava um pouco mais arrumado, agora eu gravo de camiseta, às vezes com uma blusa normal assim. Porque o pessoal olha e fala, não, é um ser comum, é uma pessoa comum, não é um economista que está lá na academia há 40 anos e nem sabe mais. Não, é uma pessoa que nem eu. Eu acho que isso são elementos muito grandes assim, para a pessoa ter essa conexão com você. Não, network não tem mais sentido para existir no YouTube. Tinha sentido alguns anos atrás, por causa do sistema de pagamento deles e do sistema de proteção de strike, copyright e tudo mais, mas como é hoje, simplesmente não faz sentido você ter uma network. Você vai pagar os caras para nada. Tanto que eu não tenho, não quero ter, recebo spam pra todo lado e... Nossa, é um saco. Não, assim, financeiramente eu acho que o maior sucesso que eu posso dizer é que eu consegui casar. Tanto que eu vou sair daqui e buscar minhas alianças que a gente comprou. Mas eu tenho uma vida bem independente agora, eu consigo economizar dinheiro. Tá tudo bem, eu tenho uma vida normal, eu tenho um salário bom, pagamento bom, e ele é muito contingente a quantas visualizações eu tenho. Então depende muito do meu sucesso. Inclusive eu tenho seguro, caso eu não consiga trabalhar, eu recebo de seguro, porque eu tenho que pagar isso, porque se eu não consigo trabalhar, não tenho visualizações, daí a gente tem um problema. Mas eu tenho uma vida bem confortável hoje, não dá pra fazer muita palhaçada não, mas não tô sofrendo. E é aquela coisa, eu tenho uma vida confortável hoje, quando a minha média de visualizações tem entre 1,5 milhão e 2 milhões e meio por mês. Se pular pra 5, nossa senhora... Nossa senhora, aí eu não consigo nem imaginar como é que vai ser. Não, eu só estou dizendo o todo do canal. Porque o AdSense no canal hoje, ele não te sustenta mais. Isso o próprio YouTube admite, desde 2014. Em 2014, quando eu tinha um outro canal, o YouTube fez uma conferência com vários YouTubers, chamou, venham ver palestras, e era palestra sobre como conseguir merchandise, como conseguir patrocínio, como conversar, trazer cases, porque eles já estavam falando, gente, o AdSense está caindo, e ele vai continuar caindo, e tem canais hoje que tem 1 milhão de inscritos, que estão muito bem, que daqui 2 anos não vão estar. E se esses caras não fizerem alguma coisa, vamos ferrar. Porque o AdSense é distribuído pela quantidade de vídeos no YouTube. Conforme a quantidade de vídeos sobe, a quantidade de canais sobe, o AdSense cai. Não tem jeito. Oferta e demanda básica. E eles perceberam isso. Então hoje o AdSense é entre 25% e 35% da minha renda. É AdSense. Eu conseguiria viver só com ele? Não. Definitivamente não. Isso, se eu conseguir... Nossa, em 2011, 2012, nossa, eu conseguia ficar muito rico só com AdSense. Você podia esquecer tudo o resto. Hoje não existe. Hoje é uma ajuda, agora você tem que procurar parceiros, você tem que procurar apoiadores, tem sistemas de doação, tem pessoas que estão dispostas a doar para o seu canal. Eu tenho doadores no meu canal de todos os tipos, de vários volumes de dinheiro diferentes. Eu tenho doador que me doa R$1 por mês, tenho doador que me doa R$50 por mês, porque eles gostam do canal. Eles falam, cara, eu curto teu trabalho, eu quero que você vá para frente, eu quero fazer mais isso,
E isso é um financiamento muito grande. Eu tenho também empresas que me apoiam no meu canal. Isso agora é o meu maior faturamento, maior que o AdSense. Porque você tem um público que ouve você e que releva a informação que você fala. Se você faz uma propaganda hoje, pô, a maior furada de propaganda foi a propaganda JBS com o Roberto Carlos, que é vegetariano. Todo mundo sabe que não come bife, que não é friboi, só porque não cola. Ninguém acredita nisso. Se a Eliana aparecer, sei lá, pô, defendendo uma marca de brinquedo, você sabe que é falso. Agora, eu tenho um público que eu tenho 1 milhão, 2 milhões de visualizações por mês, que se eu falar, ó, essa empresa faz um serviço bom, eu gosto, tal, isso aqui vai pra frente, as pessoas acreditam que eu tô falando isso porque eu realmente acredito nisso. E, claro, você precisa cultivar muito bem essa imagem. Se você vai ser pago para fazer alguma coisa, faça aquilo que você acredita e aquilo que você defende. Eu tenho essas duas cláusulas com qualquer contrato que eu faça. Tem que ser algo que eu acho bom, de preferência, o melhor do mercado, porque eu não quero que as pessoas achem que eu tô falando que eu fui pago. Eu pagou, falou. Não. Você tem que ter isso muito claro. E a outra cláusula que eu tenho com todos os meus patrocinadores, apoiadores, todo mundo que anuncia no canal você não afeta o conteúdo do canal. Cláusula de não intervenção. Você vai apoiar, tudo bem, mas você não pauta o meu conteúdo e você não tem o direito de interferir no meu conteúdo. Se eu quiser falar mal do seu serviço por um motivo, criticar uma coisa, eu vou falar. E se você quiser que eu fale bem do serviço teu ou de alguma coisa que você quer que eu destaque, mas eu acho que não faz sentido destacar, eu não vou destacar. É bem hands-off nesse sentido. Porque a coisa mais absolutamente importante que o youtuber precisa ter é a sua legitimidade. As pessoas precisam conseguir acreditar que se você falou sobre alguma coisa é porque você acha aquilo, é porque é informação. E não que você foi só pago para acreditar naquilo de repente. Agora, você consegue fazer isso a partir do momento que você tem um público. Você tem um público, pô, eu tenho agora 140 mil inscritos, entre 1 milhão e meio e 2 milhões de visualizações por mês. Uma coisa grande. E as marcas que têm a ver com o seu conteúdo vão querer anunciar nisso. Pô, o exemplo mais pastelão no universo é canal de maquiagem. Aquelas meninas que mostram maquiagem e tal, você vai vender produto de cabelo e tal, elas usam, elas gostam. Sim, putz, aquilo é um mercado muito bom. Eu falo sobre economia, sobre política, sobre investimento. Então eu tenho apoiadores. Eu tenho um instituto de pesquisa de livre mercado, que é o Instituto Millennium. Tem a Foxbit, que é uma bolsa de bitcoins. E agora tem a Dash, que é uma moeda digital. Não é nem brasileira, eles são internacionais e eles apoiam o canal porque eles falam, você está falando desse assunto, a gente gosta disso. A gente quer promover você, a gente quer mostrar a nossa marca. Vamos fazer uma parceria. Agora, o fundamental é você mostrar resultado. No começo, eu tentei puxar um monte de investidor, nada. Porque os caras olham e falam, eu não sei qual é o teu público, você pode ser alguma coisa lá na frente, mas hoje eu não sei. A partir do momento que você chega e fala, cara, eu tenho 1 milhão de visualizações por mês, essas pessoas vão ver tua marca. E aí? Custa isso. O cara vai falar, bom, beleza, eu consigo calcular um ROI. Daí ele pode pensar, para conseguir 1 milhão de visualizações, se eu for anunciar numa revista, alguém vê anúncio de revista? Não. Quanto vai custar? Anunciar numa revista municipal, 3 mil reais. Anunciar numa revista nacional, nossa senhora, esquece. Agora, se você encontra um canal aí de 50 mil inscritos no YouTube, você consegue acessar os 300 mil visualizações que esse cara tem por mês? Consegue. Quanto que vai custar? 200 reais, 300 reais, 400 reais. Inclusive, eu recomendo isso para pessoas que estão começando negócios. Você quer começar um negócio de coaching online e... procura os youtubers que estão falando de empreendedorismo e melhorar a sua vida e tudo mais. Você vai conseguir um anúncio muito barato com um público muito direcionado. Uma vez que você é o youtuber que consegue oferecer esse serviço, você consegue encontrar um nicho muito bom. Especialmente dessas empresas que têm um budget de marketing de, 2 mil reais. É o que o cara tem e você consegue dar esse budget e... um mês depois falar com ele, e aí deu retorno? Ele olha pra tua cara e falou, cara, deu. Todos os meus anunciantes têm isso. Eles falam, cara, a gente anuncia com você e não se arrepende, cara. Porque volta. É investimento, ele vai ter retorno. Não, eu não tenho Media Kit. O meu frente é o meu canal. O meu Media Kit, você viu o canal? Conhece? Viu? Sabe o que é? Curtiu? Viu o público? É isso. Você ganha o que você tá vendo. Quando eu vou atrás de anunciantes, ultimamente anunciantes vêm atrás de mim, eles querem saber assim... porque eles já sabem que eu tenho público, eles já sabem minhas visualizações, porque você abre o vídeo e você vê lá quantas visualizações, likes, os comentários. Você vê.
Então o cara já sabe qual que é a relação que você tem com o público. Ele não precisa acreditar em você, ele acredita no que ele está vendo. É bom ter um Media Kit? É legalzinho. É fundamental? Não. Mas isso também, eu estou dizendo assim, do meu nicho. Para outros nichos pode variar. Especialmente quando você está naquela faixa de transição em que você começa a valer a pena para ter um anúncio, mas o cara ainda está meio na dúvida. Então aí pode ser, a partir do momento que você, por exemplo, quando eu tô aí com essa média de visualizações, o cara sabe o que ele está comprando. Ele vai chegar perguntando preço e o que ele ganha e quais são os termos. É isso. E daí você negocia. Mas nisso o YouTube é bem transparente. Sim. É que eu tenho o AdSense, eu tenho o próprio AdSense que me dá os cliques. E hoje você tem todo tipo de ferramenta no site que o cara pode te dar um link especial para você. Por exemplo, tem a Tomando Partido, que anuncia camisetas no meu canal, e eu tenho um link especial. Então eu ponho aquele link. Então quem entrar por aquele link, eles sabem que foi meu. Então eles conseguem separar. Inclusive teve uma empresa de investimentos que investiu no meu canal, eles não estão mais participando, mas enfim, e eles falavam, a gente não tinha isso, mas eles falavam, dá para saber no e-mail do cliente que é teu. Eu nunca trabalhei de CLT, mas eu não consigo entender porque possivelmente alguém ia querer fazer isso. Inclusive, eu tenho vários amigos que estão começando a ter essa realização e falando, peraí, mas como é que funciona isso aqui, cara? Eu podia estar muito melhor. É muito melhor porque você ganha 100% do que você trabalhou. Não vai para INSS, FGTS, etc. Eu guardo dinheiro. Eu tenho uma aposentadoria privada, eu tenho o meu sistema de aposentadoria privada, mas eu tenho controle sobre isso. Eu sei o que está acontecendo e eu sei que eu não estou financiando vagabundo. É muito bom você saber que... Você vê todos esses escândalos, não, porque tem um escândalo no Prev, no FUNCEF, no INSS, você fala, cara, não tem a ver comigo. Não tem nada a ver com isso. Eu conheço pessoas que estão nessas coisas, quando saem essas coisas, os caras ficam putos, meu. Não, eu tô livre, eu tô fora disso, eu tô construindo... Isso é uma coisa que eu tive muito claro... Quando eu tinha assim, uns 17, 18 anos que eu resolvi que eu não queria fazer engenharia, porque eu queria ter mais controle de como minha vida ia ser. Eu queria ter mais controle de como as coisas iam acontecer, como é que eu manejo as coisas. E isso é uma coisa que é muito legal de você ser freelancer em termos de pagamento. Porque você está livre. Você vai montar a estrutura que você quiser ali e você ganha o que você trabalhou. Isso é uma coisa também que eu tinha claro assim, que eu não... Desde quando eu queria assim, fazer engenharia, eu não curtia muito a ideia de trabalhar para outra pessoa, porque, eu tô produzindo tudo isso, mas vai para você, mas eu podia estar fazendo isso eu também, porque eu não gostava muito dessa relação. Claro, uma relação que precisa existir, claro, mas é que eu sempre tive uma coisa assim de ter mais controle da minha vida mesmo, de não ter medo de ter isso. Eu acho que tem muitas pessoas que elas têm medo, isso é uma coisa que eu quero falar em um vídeo ainda, mas eu não consegui formatar direito. Eu acho que as pessoas às vezes têm medo de ter esse controle, porque às vezes você prefere ter um pouco mais de segurança pagando. E eu entendo, tudo bem, você quer fazer isso. Agora, essa coisa de poder falar, não, eu vou receber dessa forma, vai para o teu lado, eu vou trabalhar essas horas, eu vou trabalhar um pouco mais agora, posso esticar. Ou falar, poxa, tá sobrando dinheiro esse mês, então, quer saber, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou sair passear, eu vou descansar porque eu mereço. Isso é muito melhor. E pra você, como eu falei antes, não sustentar vagabundo, você não tá envolvido com os caras, você controla tudo. A Bitcoin, ela facilita a coisa pro freelancer porque é um sistema de pagamento praticamente sem custo, ou seja, você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. O problema é se você vai trabalhar, você vai fazer, por exemplo, você vai trabalhar para um Fiverr ou para alguma coisa assim, você às vezes recebe em dólar nos Estados Unidos. Para trazer de lá até aqui, você vai perder 10% no caminho e vai levar 5 dias. Quem nunca recebeu um Swift não sabe o que é você estar olhando para a fatura do teu cartão e pensar, vence dia 6 e o meu Swift vai cair entre dia 4 e dia 8. O que será que vai acontecer? É um saco, é muito ruim essa sensação. Nossa senhora. É um custo muito grande. Então, o Bitcoin permite que você entre em negócios com qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, com um custo muito barato, muito rápido. Isso é muito legal. E te dá mais privacidade dos teus pagamentos, te dá mais privacidade de liberdade econômica de você nem participar. Você não precisa nem ter uma conta no banco, na verdade, se você quiser realmente ser um hardcore, assim. Você pode pular o sistema inteiro, e especialmente com o Dash, que é um outro formato de moeda digital, sem privacidade total, então não tem nem como rastrear o que está acontecendo ali. Então você sabe, cara, o dinheiro é meu, acabou, sai. É muito bom isso. Então, a primeira dica eu já falei, eu repito, tente trabalhar com isso. Tente tirar teu sustento, ou parte significativa dele,
porque isso faz você trabalhar, faz você se preocupar com aquilo, faz você botar energia com aquilo. E também, porque está ajudando a pagar suas contas, você pode devotar parte do teu tempo de qualidade a isso, não quando você está cansado depois do trabalho de saco cheio. Então isso é muito fundamental. A segunda coisa é uma coisa que eu falo assim para quem está trabalhando com internet, especialmente com YouTube, mas com internet de maneira geral vale. Chegar em 1 milhão de inscritos é fácil. Qualquer babaca chega em 1 milhão de inscritos. O difícil é chegar em 1.000. Uma vez que você chega em 1.000, seja lá o que for que você está fazendo, continua fazendo. Se você tem um conteúdo constante, você chegou em 1.000, 5.000, 10.000 inscritos, eu não sei o que você está fazendo, não sei como é. Você pode até melhorar um pouquinho, mas não precisa mexer no formato, só vai. Você chegar de 10.000 a 1 milhão é uma questão de tempo, a não ser que você esteja numa coisa muito nicho, tipo, programação em redes de Java para não sei o que nesse setor. Pô, aí você vai ter, tá bom, 3.000 inscritos no máximo, porque a população trabalha com isso. Tá. Agora, se você está falando de qualquer coisa assim mais genérica, tem público. É só questão de tempo até você chegar lá. O difícil é você conseguir aquele primeiro pontapé. Então, quando você está começando o canal, ou você está abaixo de uma linha assim arbitrária entre 1.000 e 5.000 inscritos, ou visualizações, alguma coisa assim, esse pequeno passo, o teu objetivo é chegar nisso. E aí você tem, poxa, parcerias, porque isso falando da minha experiência como youtuber, que eu já tive 2 canais, pessoas que eu conheço no YouTube, quando você está pequeno nesse tamanho, a melhor coisa que você pode ganhar não é dinheiro, é inscrito. Então, procura outras pessoas que estão no YouTube, que gostam do teu estilo, procura pessoas que vão se interessar com isso, começa a criar esse público aí e tem uma relação com esse público. Porque uma vez que você tem um público, assim, núcleo fundamental do teu canal, ou do teu site, ou seja lá o que for que você está fazendo, você tem gente que vai fazer marketing para você de graça, que vai te ajudar de graça, porque gosta de você, quer que você tenha sucesso, porque eles gostam do que você está fazendo. Muitas vezes eles mesmos gostariam de estar fazendo aquilo, mas não tem tempo, ou conhecimento, ou paciência, ou enfim. E eu tenho esse núcleo, e esses são as pessoas que ajudam a sustentar o meu canal, não só financeiramente, mas com aquele suporte de ajudar a responder comentário, de ajudar a divulgar. Isso é a coisa mais fundamental. É essa base que é difícil de construir. Eu acho que esse deve ser, assim, além de trabalhar o teu objetivo assim, primário, que é construir esse primeiro núcleo para construir alguma coisa em cima. Tá, então, uma terceira coisa para, assim, quem nem começou, cara, só começa. Só começa. Se você tem uma ideia pequena na tua cabeça, faz isso. A gente está acostumado, de novo, aquela coisa acadêmica, né? Você tem que ter o grande plano, você tem que ter a sua tese de doutorado formada e daí ela vai se... sabe, a gente tem que construir, a gente tem que planejar as coisas e mostrá-las prontas. Não. Eu tenho uma ideia aqui, vou fazer um vídeo zoando isso. Faz. Você vai começar fazendo erro, você vai começar... Nossa, eu quando eu olho pro meu conteúdo de um ano atrás, eu olho e falo, nossa, que horrível. Minha vida, é assim. Começa fazendo alguma coisa, seja lá o que for, começa, mesmo que seja pequeno. Eu tenho um produto, então põe esse produto, tá bom, é melhor do que zero. Começa fazendo isso, começa cometendo erros no começo mesmo, e tenta cometer o maior número de erros possível. Vai! E você vai refinando a partir daí e melhorando. Não fica tentando, no começo, enquanto você não tem uma baseline, fazer um grande produto. Uma vez que você tem um público, você tem uma renda, você pode falar, não, então agora vamos tentar construir uma coisa maior. Mas isso é um objetivo que você tem que fazer depois. Não precisa chegar com a ideia pronta. A pior coisa que eu vejo é assim, empresa que fala, não, a gente quer fazer um canal de YouTube para divulgar. Então vamos gastar com editor. Aí os caras contratam uma empresa para editar, aí gastam 1.000, 1.500, 3.000 reais para editar um vídeo, para fazer vídeo semanal. Pega um celular e grava. Se der certo, você vai para frente, senão você não faz. É pensamento de startup. Não precisa começar gravando, fazendo toda uma identidade. Vai do pequenininho e deixa a coisa escalar naturalmente. Porque daí você vê o que dá certo e o que dá errado, o que funciona e o que não funciona. Muita gente investe... Eu já vi canal que o cara começou gastando 300 reais para um artista fazer um banner para ele. Ninguém tá nem entrando no teu canal, você vai fazer um banner. Para! Se preocupa primeiro em ter um conteúdo, em ter alguma coisa, e depois você vai pondo os bloquinhos para cima e vendo aonde essa coisa vai dar. Que às vezes eu tinha uma ideia com o meu canal mais ou menos de o que ele seria, e uns 5 meses para dentro dele eu percebi, não, é essa outra direção, é isso aqui. Eu tava mais ou menos certo no conceito, mas é outra coisa aqui, e ele pode daqui 2 anos ser outra coisa diferente. Não tem problema. Acho que é muito melhor você ir por regras gerais e só ir fazendo do que tentar forçar coisas e conformar um plano que pode não ser.